Quer duplicar o valor da sua assinatura? Agora assinar o Observador dá acesso a todos os conteúdos e benefícios e ainda há uma anuidade ACP Bronze grátis. Terá vantagens que vão desde plano de saúde gratuito a descontos em combustível. Esta é uma assinatura que vale por duas. Assine hoje em observador.pt com 45% de desconto. Horas. As notícias com Beatriz Félix. Boa noite, vamos às notícias na Rádio Observador e começamos com a campanha presidencial que continua na estrada, já arrancou oficialmente este domingo. Começamos com Henrique Gouveia Melo, que se inspirou em Sá Carneiro. Em Viseu, partiu para um ataque em dose dupla. O almirante não poupou nas críticas a Marcos Mendes e António José Seguro. Num dia de campanha dedicado maioritariamente ao distrito de Viseu, Gouveia Melo promete ser o candidato da transparência num mundo de incertezas. Nadine Soares. Em Viseu, Gouveia Melo foi buscar inspiração a Sá Carneiro. No final da arruada parou junto à estátua de homenagem do antigo primeiro-ministro no Largo Santa Cristina. E não tardaram as críticas, especialmente a Coutrinho Figueiredo, que dizia ter na candidatura o espírito reformista de Sá Carneiro. Eu julgo que os sociais-democratas de hoje devem se inspirar nele e mais nas preocupações sociais deles, porque às vezes estes neoliberalismos que nos cercam esquecem muitas vezes que o mercado não resolve tudo. Já em Castro Daire continuaram a chover críticas, desta vez em dose dupla. Gouveia Melo deixou duas questões com a mira apontada a Marcos Mendes. Nós desejamos um presidente submisso ao governo, uma marioneta do governo, um presidente que esteja dependente para ser eleito. E outra, António José Seguro. Um projeto que é tentar ir fazer oposição para a presidência, para fazer um suposto equilíbrio. Não, o equilíbrio não se faz com uma ideia partidária. O equilíbrio faz com isenção, com independência e de forma suprapartidária. A fechar o segundo dia de campanha, o almirante puxou ainda do trunfo internacional. Com a tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela a crescer, Gouveia Melo apresenta-se como o melhor candidato à presidência. Para este mundo em que hoje estamos mergulhados, quero-vos dizer que, num tempo de incerteza, eu venho oferecer confiança. Que num tempo de ruído, eu venho oferecer serenidade. Que num tempo de divisão, eu venho oferecer união. Os destaques do segundo dia de campanha do almirante Gouveia Melo pelo distrito de Viseu. Um trabalho da jornalista Nadine Soares, que tem estado a acompanhar a caravana de Henrique Gouveia Melo. Já na Guarda, Luís Marcos Mendes promete ser interventivo e procura mostrar a energia da campanha. No arranque oficial de corrida, marcado pela proximidade entre vários candidatos, Marcos Mendes agradeceu o calor humano na Guarda, em contraste com os graus negativos que se faziam sentir na rua, e quis mostrar que a rua tem dado sinais positivos. Ainda assim, Miguel Viterbo Dias, o candidato apoiado pelo PSD e pelo CDS, não deixa de atirar aos adversários mais à direita para segurar o eleitorado. A noite era de celebração do Dia de Reis, mas num arranque oficial de campanha, com as sondagens em sobe e desce e a colocarem 4 ou 5 candidatos muito próximos, Luís Marcos Mendes quis deixar um retrato do que tem encontrado. Não é a mim que as pessoas fazem críticas. Não tenho encontrado críticas a mim ou à minha candidatura na rua. Mas tenho encontrado críticas à situação. Desabafo. E garante que o contacto dia-a-dia mostra sinais encorajadores. Cheio de energia. Sentindo no terreno que as coisas correm muito bem. Mas tenho a noção também que em democracia nunca se ganha de véspera. Mas também tenho a noção de que em democracia só se ganha mesmo no dia da eleição. O apelo ao voto e ao voto útil tem sido uma constante desde o primeiro dia de campanha, numa intervenção na Guarda, em que Marcos Mendes garante que vai meter a mão na massa. E eu vou usar toda essa capacidade de intervenção. Não vou ser um presidente passivo. Para isso, há outros melhores do que eu. Eu quero ser um presidente interventivo. E perante alguns adversários, como Coutrinho Figueiredo, que tem pescado o olho ao eleitorado mais velho, deixa a dica. E há alguns em Portugal que acham que aumentar pensões é algo que estatisticamente dá
cabo das finanças públicas. E nós temos que dizer a essas pessoas com muita firmeza, é a minha maneira de ser. O que queremos é dar atenção a milhões de portugueses. Luís Marques Mendes na Guarda, onde prometeu fazer nestes territórios a primeira presidência aberta do mandato, mas numa corrida que ainda vai no início, para já ainda só se pode agarrar às previsões dos cantares. Viva o nosso candidato que vai ficar em primeiro. Miguel Viterbo Dias com os destaques da intervenção de Luís Marques Mendes num jantar-comício na Guarda. Depois de um dia no interior, esta terça-feira, a caravana segue para Torres Vedras. António José Seguro dramatiza o apelo ao voto, diz que um voto nos candidatos da esquerda é meio voto nos candidatos da direita. Foi num comício esta noite em Portimão. António José Seguro apareceu pela primeira vez à frente de todos os outros candidatos na nova sondagem da Pitagórica para a TVI, CNN, TSF e Jornal de Notícias. E na última ação do dia, o socialista foi recebido por uma sala cheia para apontar baterias não só aos partidos de esquerda, mas também ao Chega e ao risco, João Gama, de uma eventual revisão constitucional. Embalado pelos bons resultados nas sondagens, António José Seguro dramatiza o apelo ao voto e insiste que é o único candidato à esquerda capaz de chegar a uma segunda volta. O voto nesses candidatos é um voto que não conta, porque não permite que esses candidatos possam estar na segunda volta. Mas pode contar precisamente para o campo político que nós queremos combater. Porque acaba por ser meio voto. E quando 2/3 dos deputados se sentam à direita do hemiciclo, o candidato, apoiado pelo PS, avisa para o risco de revisões constitucionais. E como há um campo político que o pode fazer, porque dispõe de 2/3 dos deputados na Assembleia da República, é necessário que nós tenhamos na Presidência da República a firmeza, a lealdade aos valores e aos princípios fundamentais da República Portuguesa. E perante uma casa cheia no Museu de Portimão, o socialista insiste na teoria dos ovos no mesmo cesto, mas o problema é mesmo o Chega. O problema não está no PSD. Está precisamente num partido novo, extremista, que a única coisa que quer é dar cabo da nossa democracia e fazer com que Portugal recue em relação aos avanços que nós já conquistámos ao longo destes 50 anos. E se a sua candidatura é a única que pode representar a esquerda na segunda volta, é também a única, acredita António José Seguro, que pode derrotar Ventura. E há pelo menos um candidato que não pode passar à segunda volta. E o candidato que o pode derrotar na primeira volta somos nós. É esta candidatura, é este movimento. António José Seguro a encerrar o dia de campanha no Algarve depois de descer as ruas de Lolé, onde evitou criticar o primeiro-ministro por ter entrado em jogo na campanha eleitoral. João Gama a resumir o dia da campanha de António José Seguro no Algarve. Terça-feira, o candidato apoiado pelo PS passa por Grândola, também por Setúbal, antes de participar no debate da RTP, que está agendado para as 10 da noite. João Coutinho Figueiredo respondeu também esta noite aos ataques de Sebastião Bugalho. O eurodeputado da AD tinha acusado o ex-presidente da Iniciativa Liberal de não ter tomado nenhuma medida que tenha mudado a vida dos portugueses, nem ter redigido qualquer resolução no Parlamento Europeu. Ora, esta noite, João Coutinho Figueiredo reagiu desta forma. Nestes quase 2 anos de Parlamento Europeu, fiquei a conhecer muito bem Sebastião Bugalho. Portanto, prefiro nem comentar essas declarações, tenho a certeza que ele um dia virá a retratar. Mal fora que uma carreira inteira e uma vida inteira fossem determinadas pela opinião de um ex-comentador, ou quem sabe se futuro comentador também. Sempre na posição que mais melhor ajudar a equipa. Muito obrigado. João Coutinho Figueiredo abordou também a sondagem da Pitagórica, que o coloca em 4º lugar nas intenções de voto, com 18%, num empate técnico com Seguro, Ventura e Gouveia e Melo. O inquérito coloca o candidato liberal à frente de Luís Marques Mendes, que aparece em 5º lugar, o que para João Coutinho Figueiredo mostra que Marques Mendes está a fazer o pleno. As sondagens já têm dado Marques Mendes em primeiro lugar, em segundo, em terceiro, em quarto, faltava-lhe o quinto, portanto está a fazer o pleno. Declarações do candidato apoiado pela Iniciativa Liberal durante um jogo de futebol em que juntou dezenas de apoiantes aconteceu esta noite na Alta de Lisboa. E a fechar a ronda pelos candidatos em campanha para as presidenciais, falamos de António Filipe, que insiste, não desiste da corrida a Belém. Foi em Grândola que o candidato apoiado pela CDU assegura que não foge ao combate. António Filipe foi de novo questionado sobre a hipótese de deixar a corrida, mas diz que a candidatura que apresenta é insubstituível.
já me fizeram muitas perguntas ao longo destes últimos dias se encarava de alguma forma a possibilidade de desistir. E eu já disse, bom, eu imagino com que cara é que eu aparecia perante tantas pessoas que disseram, quando a candidatura apareceu, que dizemos, finalmente temos um candidato em quem podemos votar, finalmente um candidato em que podemos confiar, finalmente a possibilidade de eleger um Presidente da República que esteja do nosso lado, que esteja do lado dos trabalhadores, que esteja do lado da defesa da Constituição. Então, e agora com que lado é que eu dizia a essas pessoas, afinal esqueçam, votem no outro qualquer? Impensável. Sobre a sondagem da Pitagórica, conhecida esta noite, António Filipe desvaloriza e diz que o resultado, para já, é 0-0 para todos. Seguimos com a Venezuela, onde esta segunda-feira a presidente interina, Delcy Rodrigues, prestou juramento para assumir o comando político do país. O Supremo Tribunal ordenou que assumisse as funções de chefe de Estado para mandato renovável de 90 dias. Esta tomada de posse aconteceu também no dia em que Nicolás Maduro teve a primeira audiência em tribunal nos Estados Unidos, uma sessão que durou menos de uma hora, com Maduro a declarar-se inocente e a dizer que é um prisioneiro de guerra. A próxima sessão do julgamento do presidente deposto da Venezuela é só daqui a mais de 2 meses, está agendada para o dia 17 de março. E Donald Trump diz que a Venezuela não vai ter novas eleições nos próximos 30 dias. Foi numa entrevista à NBC News, diz que os norte-americanos vão ter de se envolver mais no país. Acrescenta que, primeiro, antes de haver eleições, é preciso consertar a Venezuela e sublinha que este é um processo demorado. Na mesma entrevista, Trump garantiu que os Estados Unidos não estão em guerra com a Venezuela, mesmo tendo atacado vários pontos do país e capturado o presidente deposto, Nicolás Maduro. É o ponto final neste noticiário, edição das 4 da manhã. A informação fica por aqui, está de regresso às 5 horas. Antes disso, fique com a primeira parte do programa Contracorrente.